Irmãos e irmãs, vamos a mais um Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias atualizadas, dentro do possível e resumidas. É para você que acessa meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira. É dia 2 de dezembro de 2022. Dia de São Crisólogo, Santa Bibiana e Santa Martana. Primeira semana do Advento, é o tempo do Advento da Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, dezembro é o 12º e último mês do ano, com 31 dias. É o mês do Natal de Jesus Cristo. Mês da Sagrada Família e do Réveillon. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro, às 22h03. Neste mês começa o verão, hein? Olha, dia 2 de dezembro, a fase da Lua é quarto crescente, estamos no 336º dia do ano, faltam 29 dias para terminar 2022. Comemora-se neste dia, nesta data, o Dia Nacional de Relações Públicas, Dia da Astronomia, Dia do Astrônomo, Dia Pan-Americano da Saúde, Dia Internacional para a Abolição da Escravatura, aniversário de Minas Gerais, Dia Nacional do Samba. Olha, estamos no tempo de espera na Igreja Católica. O tempo do Advento é composto por 4 semanas benditas. A cor é roxa, da espera, da vigilância. Cristo vem. O glória não se canta, a não ser na missa de padroeiro e de festa. A primeira frase está no missal. A vós, meu Deus, elevo a minha alma. As informações estão num vídeo do saudoso bispo Dom Henrique Soares. Alguns indicadores da economia brasileira: o salário mínimo nacional, R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses, segundo o IBGE, 6,47%. Olha, dias de muita chuva, hein? Esses dias recentes. Os últimos dias foram com bastante chuva no município de Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Em alguns imóveis, houve vazamentos em telhados ou lajes, ou outros problemas causados pela intensa pluviosidade. Realmente, a pluviosidade tem sido intensa. Em algumas estradas de piso não muito consistente, também verificaram-se problemas. A chuva tem começado cedo em alguns dias e se estende até a noite, com períodos de intermitência. Manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, no Espírito Santo, e com circulação de forma impressa nas bancas de jornais dos municípios, além de padarias e lanchonetes. Edição de quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022. Família tem carro metralhado por bandidos ao passar por Rua do Tráfico. Jovens perdem medo da AIDS e se contaminam mais. Caixa reduz dívidas de 89 mil no estado. Descontos chegam a 90% para renegociar até a próxima segunda. Previsão para liberar BR-101 até amanhã. Pista do quilômetro 170 em Aracruz foi destruída por fortes chuvas e obras de recuperação já têm prazo para conclusão, segundo concessionária Eco 101. Ação e terror nos cinemas. Feira com arte e decoração de 18 estados. Nesta edição, cupom para concorrer a 15 kits de Natal. Notebook salvou a vida de professor. Salvou o professor de tiro no peito durante ataque. O aparelho absorveu o impacto de um dos disparos feitos pelo adolescente de 16 anos contra o professor da escola Primo Pitt. A apuração do crime em Aracruz termina até terça-feira. Luiz Carlos mostra buraco no notebook
usado para desviar um tiro. É uma legenda de foto. Cláudia Matarazzo, que fala de moda. Em tempos de Copa do Mundo, todo cuidado é pouco para não estremecer relações. Ela fala de etiqueta, de moda, né? Essas coisas. Coisas supérfluas. Ferido no atentado aracruzense melhora. Olha, uma das vítimas não letais do ataque recente a escolas de Aracruz, na região norte do Espírito Santo, deixou a unidade de terapia intensiva, UTI. Com quadro de saúde estável, o paciente, um menino de 11 anos, começou a fazer caminhadas leves na unidade hospitalar. Ele foi autorizado a fazer essas caminhadas. Política. Olha, o PL, Partido Liberal, adotará medidas para garantir o direito de contestar decisões judiciais. Isso depois que foi punido pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A legenda quer preservar a liberdade de expressão e atividade partidária. O Partido Liberal PL informou na terça-feira, 29 de novembro de 2022, que adotará medidas para garantir o direito de contestar decisões judiciais sem sofrer retaliações. O posicionamento da legenda foi divulgado em nota à imprensa. Recentemente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Alexandre de Moraes, condenou o partido por litigância de má-fé e aplicou multa de 22 milhões e 900 mil reais. Olha que multa, hein? Meu Deus do céu. A decisão foi tomada após o ministro rejeitar uma ação que questionou supostas irregularidades no funcionamento de urnas eletrônicas usadas no segundo turno das eleições. Para garantir o pagamento, Moraes determinou o bloqueio de recursos do fundo partidário. O bloqueio foi cumprido na sexta-feira, 25 de novembro, e o TSE encontrou 13,6 milhões na conta da legenda. Na nota, apesar de não citar o TSE, o Partido Liberal diz que as medidas também serão tomadas para preservar a liberdade de expressão e a atividade partidária. Abre aspas, o Partido Liberal vai adotar todas as medidas adequadas para preservar a liberdade, o direito à livre atividade parlamentar e partidária, o direito à liberdade de expressão e, mais ainda, o direito constitucional e democrático de contestar decisões judiciais sem sofrer qualquer retaliação. Fecha aspas, né? Declarou a legenda. Seleção brasileira, olha, desfalcada a seleção. Neymar, Danilo e Alexandro não enfrentam Camarões. O jogador Alexandro se juntou a Neymar e Danilo no departamento médico da equipe do Brasil. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, informou que o lateral esquerdo sofreu uma lesão no músculo do quadril esquerdo durante a vitória de 1-0 da equipe canarinho sobre a Suíça na Copa do Catar. Bem, sendo assim, Neymar, Danilo e Alexandro não enfrentarão Camarões nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022, pela competição internacional. Dezembro, sexta-feira, Jogos da Copa do Mundo do Catar 2022. Sexta-feira, ao meio-dia, tem Coreia do Sul e Portugal, e Gana e Uruguai. Às 16 horas jogam Camarões e Brasil e Sérvia e Suíça. Pesquisa informal de preços. Olha, quem me segue já sabe que eu faço pesquisa informal de preços antes de comprar os produtos para o meu lar. Quando eu encontro o produto mais em conta, eu passo para vocês. Por exemplo, eu comprei tintura Nato Cor para tingir o cabelo, né? Comprei por R$ 7,99. Tintura Nato Cor. Ok? Sabe onde foi que eu comprei? Na farmácia Preço Baixo. Avenida Getúlio Vargas, 489, no centro de Colatina. Ah, comprei também adoçante Aço Green, 100 ml, tradicional. Paguei R$ 3,59. No supermercado Casa Grande, Avenida
José Zuen, que é a Avenida Beira Rio, no centro de Colatina. E tem também pão dormido. O quilo saiu por R$ 9,98 no supermercado Oba, na rua Alexandre Calmon e também na Praça Tarcísio Emílio Bonato, no centro de Colatina. Loteria de números. Mega Sena acumula e vai a 100 milhões. O concurso 2544 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 30 de novembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 25, 38, 45, 53, 55 e 56. O próximo concurso, 2545, ocorre neste sábado, 3 de dezembro de 2022, com estimativa de prêmio de 100 milhões de reais. Já existe um acumulado de 86.943.000 reais. A quina da Mega Sena teve 71 ganhadores e cada um recebe R$ 61.889. Os 6.119 acertadores da quadra recebem o prêmio individual de R$ 1.025. A arrecadação somou R$ 76.213.998. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet no portal da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. O portal da Caixa é loterias.caixa. Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos. Procure o Cine. Vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. Olha, o PL, Partido Liberal, adotará medidas para garantir o direito de contestar decisões judiciais. Isso depois que foi punido pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A legenda quer preservar a liberdade de expressão e atividade partidária. O Partido Liberal, PL, informou na terça-feira, 29 de novembro de 2022, que adotará medidas para garantir o direito de contestar decisões judiciais sem sofrer retaliações. O posicionamento da legenda foi divulgado em nota à imprensa. Recentemente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Alexandre de Moraes, condenou o partido por litigância de má-fé e aplicou multa de R$ 22.900.000. Olha que multa, hein? Meu Deus do céu. A decisão foi tomada após o ministro rejeitar uma ação que questionou supostas irregularidades no funcionamento de urnas eletrônicas usadas no segundo turno das eleições. Para garantir o pagamento, Moraes determinou o bloqueio de recursos do fundo partidário. O bloqueio foi cumprido na sexta-feira, 25 de novembro, e o TSE encontrou 13,6 milhões na conta da legenda. Na nota, apesar de não citar o TSE, o Partido Liberal diz que as medidas também serão tomadas para preservar a liberdade de expressão e a atividade partidária. Abre aspas, o Partido Liberal vai adotar todas as medidas adequadas para preservar a liberdade, o direito à livre atividade parlamentar e partidária, o direito à liberdade de expressão e, mais ainda, o direito constitucional e democrático de contestar decisões judiciais sem sofrer qualquer retaliação. Fecha aspas, declarou a legenda. A Secretaria Paroquial da Catedral funciona nos seguintes dias e horários. Segunda-feira, das 13 às 18 horas. Nos outros dias, de terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas.
e no sábado das 8 às 12 horas. Tem um telefone aqui para você entrar em contato, 2102-5010. Temos também o telefone da Paróquia Santa Clara, onde funciona o Mosteiro das Irmãs Clarissas. Lá é um local muito bom para orar, para meditar, e tem missas diariamente no Mosteiro das Irmãs Clarissas, às 7 horas da manhã. E no domingo, às 8 horas. O telefone é 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, mais importante economicamente de Colatina. Vamos passar o telefone para você saber o horário de missas, você que estiver interessado. 99507-2251. Outra informação, vamos à pesquisa de preços informais. Olha, eu faço as minhas compras depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Quando eu compro, eu passo o preço menor, onde eu encontrei o preço menor para vocês aqui, né? É uma comodidade vocês ficarem sabendo. Comprei, por exemplo, pão francês dormido, o quilo, R$ 9,98. No supermercado Oba, Praça Tarcísio Emílio Bonato, número 9, no centro de Colatina. Comprei fita Veda Rosca, Utilidala. Paguei R$ 2,79. Foi no supermercado Lavagnoli, Rua Germano Naumann Filho, 53, no centro de Colatina. Então, essa fita Veda Rosca é para tubos e conexões, né? Quem vai fazer algum serviço hidráulico em sua residência, né, pode usar essa fita Veda Caixa.gov.br. Senador Esperidião Amin quer que a advocacia do Senado aprecie notificação sobre requerimentos de impeachment de ministros do STF. Olha, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, solicitou que a advocacia do Senado aprecie uma notificação extrajudicial feita por um escritório de advocacia que reclama providências da Casa sobre a não tramitação de requerimentos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, em pronunciamento na quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. O parlamentar disse que recebeu essa notificação extrajudicial que aparentemente será entregue a cada um dos senadores. Palavras dele: eu me sinto constrangido por receber isso individualmente, identificado e com vários apoios. Mas, ao solicitar que a advocacia do Senado aprecie isso coletivamente, eu não posso deixar de dizer que nos últimos 5 anos, nenhum desses requerimentos de impeachment tiveram tramitação, afirmou o senador Amin. Ele também solicitou que seja entregue aos senadores o anteprojeto da comissão criada em março passado, liderada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que tem como objeto atualizar a Lei 1079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Vamos a outra notícia. Agora, na verdade, é para a gente pensar. O demônio age em nós pelo pecado. Se a gente vive em pecado, ao invés de estar sujeito à graça de Deus, fica sujeito à desgraça do demônio. Minha nossa, hein? Palavra forte do professor e escritor Felipe Aquino, professor de História da Igreja Católica e também escritor de mais de 100 livros. Olha, seguindo aqui essa notícia da agência Senado que eu falei, sobre o Esperidião Amin, o senador, agora tem outra notícia da agência do Senado Federal. Participantes de audiência criticam o processo eleitoral e pedem que TSE analise denúncias. Durante a audiência na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, na quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022, participantes do debate apontaram indícios de anomalia, entre aspas, no processo eleitoral de 2022. Eles reiteraram as denúncias de que teria ocorrido desequilíbrio na veiculação das inserções de propaganda em rádio durante a campanha,
Também afirmaram que há auditorias e relatórios que precisam ser examinados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A audiência, que durou pouco mais de 11 horas, foi solicitada pelo senador Eduardo Girão, do partido Podemos, do Ceará. Girão afirmou que se observa uma escalada antidemocrática no país quando o TSE responde a questionamentos sobre as eleições de forma, abre aspas, arbitrária e abusiva, fecha aspas. Segundo ele, o TSE promove, abrem aspas, censura, fecham aspas, contra aqueles que levantam qualquer contestação sobre o processo eleitoral. Outra grave denúncia foi de que houve irregularidade na veiculação de milhares de inserções, já se falam em milhões, supostamente subtraídas de um candidato, Jair Bolsonaro, que acabou resultando na mal explicada demissão de um servidor público federal, Alexandre Machado, que foi convidado para esta sessão e se recusou a vir. Mas no dia 3, o TSE deu 3 motivos para a demissão dele. Então isso deixa dúvidas, porque esse funcionário disse num depoimento à Polícia Federal que a falta de fiscalização e falhas na comunicação estavam acontecendo desde a eleição de 2018, afirmou o senador. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que é advogado, questionou se não seria dever do TSE fiscalizar a denúncia de subtração das inserções de propaganda sob pena de prevaricação. Para ele, o tribunal deveria ter apurado a denúncia com o auxílio do Ministério Público. Não seria dever do TSE, a partir de denúncia comprovada, dar resposta e a solução para retribuir o tempo que foi subtraído da propaganda do candidato? Perguntou Portinho, que é o líder do governo no Senado. Fábio Weingarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal, declarou que a campanha pela reeleição de Bolsonaro cumpriu à risca todos os comandos definidos pelo TSE no que diz respeito ao envio do plano de mídia e dos vídeos e spots para as emissoras nos horários determinados. Ele disse que as emissoras de TV e rádio eram as responsáveis por baixar os respectivos arquivos na nuvem, sem intermediações. Segundo Weingarten, no entanto, a campanha de Bolsonaro começou a receber denúncias de que o material da campanha do atual presidente não estaria sendo exibida em emissoras de rádio de diversas regiões, o que levou a equipe a investir em auditorias que apontaram a não veiculação de 1.253.000 inserções. Aí ele diz, no meu ponto de vista, onde houve a falha do órgão mediador? Seria dever do TSE verificar se as rádios baixaram ou não os respectivos materiais, até porque as rádios compensam tributos pela veiculação no período eleitoral. É dever das campanhas auditar as veiculações, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes. Não é a atribuição do TSE auditar campanhas, não é. Em nenhum momento eu disse que era, porém, é dever e simples, no meu ponto de vista, com toda a tecnologia e toda a estrutura que o TSE diz possuir com tanta segurança, que o TSE diz desenvolver, ele deveria simplesmente, ao lado de cada veículo, colocar verde ou vermelho. A Rádio 15, não sei das quantas, da cidade, não sei de qual estado, baixou dia 10, ou não baixou o material obrigatório. Simples. Um checklist, argumentou Weingarten. O coordenador de repressão a crimes fazendários da Polícia Federal, Cleo Matuziak Mazzotti, informou que a instituição atua nesse caso com o que se chama de notícia crime em verificação, para, de acordo com ele, verificar se houve qualquer
infração administrativa eleitoral ou crime de impedimento do exercício da propaganda. Nós precisamos realmente fazer uma investigação prévia para verificar se ocorreu esse tipo penal. E isso está sendo feito. Soubemos dessa situação por meio de um denunciante que é um servidor que estava em cargo de comissão no TSE, mas é um servidor de carreira do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. A Polícia Federal está efetuando diligências, encaminhou ofícios a órgãos, inclusive ao TSE. Então o processo está em andamento, declarou Mazzotti. Agora um subtítulo: Abuso de poder. Os senadores Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, e Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, Guaraci Silveira, do PP de Tocantins, e também o senador eleito Magno Malta, do PL do Espírito Santo, criticaram as respostas do TSE aos questionamentos sobre o processo eleitoral. Eles protestaram, por exemplo, contra a aplicação da multa ao PL e sugeriram a criação de uma comissão para investigar o que eles classificam de abuso de autoridade em casos como o do inquérito do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre fake news. Não faltaram aos mesmos ministros do STF oportunidade de falar, de dar entrevistas aqui no exterior. Alguns de nós temos procurado, por este meio, audiências públicas e requerimentos, no mínimo esclarecer qual é a genética do inquérito 4.781 sobre fake news, que deve ser objeto número 1 de qualquer investigação sobre abuso de autoridade, porque é o mais prolongado de todos. Desde março de 2019 isso teve início, não teve objeto definido. E quando um demandante, por exemplo, um partido político pede alguma coisa desagradável, não só pode ser multado, como pode ter o seu presidente incluído no inquérito, disse o senador Esperidião Amin. Opinião semelhante foi manifestada por Sebastião Coelho, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e Ivan Sartori, advogado e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Alguns ministros resolvem que o país deve seguir determinada direção, independentemente da Constituição, de normas da legalidade, e promovem perseguição, censura, desmonetização, calando as pessoas. Quero me solidarizar com essas pessoas, com deputados, jornalistas, empresários, por tudo que tem passado, afirmou Sartori. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo Rio Grande do Sul, que solicitou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito CPI na Câmara Federal para investigar abusos de autoridade, declarou que é inadmissível não poder contestar qualquer eventual irregularidade que, segundo ele, possa ter desequilibrado a disputa eleitoral para presidente da República. Ele disse que não pode haver censura a quem apresenta questionamentos ao TSE. Temos parlamentares censurados com restrições às suas liberdades por crime de opinião. Isso é inadmissível numa democracia. E é por isso que já não podemos dizer que vivemos numa democracia plena no nosso Brasil. A ruptura já aconteceu, acrescentou o deputado. A influenciadora digital Bárbara de Stefani, responsável pelo canal do YouTube Te Atualizei, foi incluída no inquérito das fake news e teve seu conteúdo desmonetizado pela plataforma. Ela afirmou que atualmente há no Brasil uma censura ideológica imposta pelos tribunais superiores e pediu apoio dos congressistas para que lhe seja garantido o acesso ao Estado democrático de direito e ao devido processo legal. Olha o que ela pediu.
no Legislativo Federal. Hein? A censura começa de um lado e vai tragar a todos, vai puxar a todos. Cuba está desde 1959 aguardando a liberdade. Nós não seremos Cuba, protestou ela. Insegurança jurídica, outro subtítulo. O jurista Yves Gandra declarou que está preocupado com o cenário atual que ele descreveu como de insegurança jurídica máxima. Também disse Yves Gandra que discorda das últimas decisões dos tribunais superiores. Gandra argumenta que vários magistrados interferem na competência de outros poderes e, ao fazer isto, estão redigindo uma nova Constituição. O que nós estamos vendo é que aquilo que foi colocado pelo Constituinte como separação total dos poderes, harmonia e total independência dos poderes, não tem sido respeitado. Isso eu tenho contestado com o devido respeito aos ministros da Suprema Corte. Mas eles têm legislado, eles têm entrado na competência do Executivo, têm entrado na competência do Legislativo. O Poder Judiciário, Supremo, Tribunal Federal, investiga, prende, dá início a ações, mesmo quando a Procuradoria-Geral da República pede que a ação, seja arquivada, como no inquérito das fake news, afirmou Yves Gandra. O ex-procurador-geral do estado do Ceará, Djalma Pinto, disse que a insegurança jurídica foi provocada a partir do momento em que o STF considerou inconstitucional resolução do próprio TSE autorizando a impressão do voto. Ele acredita que a situação atual poderá exigir um debate mais profundo do parlamento sobre temas como controle de constitucionalidade e a investidura na justiça eleitoral. A atual crise vivenciada na alternância do poder em nosso país poderá propiciar um aprimoramento no exercício da atividade jurisdicional, declarou ele. Sobre urnas eletrônicas. Fernando Cerimedo, fundador da Numen Publicidade, reapresentou durante a audiência um relatório que, segundo ele, identificou anomalia no processo eleitoral para a escolha de presidente do Brasil. Para Cerimedo, os dados levantados indicam uma provável fraude, entre aspas, provável fraude. Ele reafirmou que as urnas eletrônicas anteriores a 2020 não possuem memória interna e podem ter sido alvo de manipulação para favorecer o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O impedimento do fortalecimento da transparência no processo eleitoral por meio da imposição da ideia de lisura das urnas e das eleições, com a condenação das contestações, é um claro processo de inversão de conceitos, argumentou Cerimedo. Já o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos Rocha, apresentou o relatório que essa entidade fez a pedido do PL. Rocha disse que o estudo identificou indício de mau funcionamento de urna, devido a supostos erros encontrados a partir de dados constantes na documentação pública e no log de urna fornecidos pelo próprio TSE. Por outro lado, ele afirmou que o próprio TSE pode realizar uma análise a partir da colaboração com a polícia, Federal, para verificar se esses erros são apenas erros de programação. Nosso trabalho não atacou as urnas. Nós consideramos as urnas um bom produto. Nós estamos aqui apresentando oportunidades de melhorias, disse ele. Em nenhum momento nós mencionamos fraudes. Não nos cabe afirmar isso, porque nós não temos evidência disso. E isso será analisado dentro do processo de verificação extraordinária e, eventualmente,
Se for necessário, o TSE é quem vai decidir isso. Naturalmente, existem, por exemplo, especialistas em perícia digital forense na Polícia Federal que podem fazer um aprofundamento nas causas eventuais que geraram esses erros, que podem ser meramente um erro de programação, ressaltou Rocha. Além de senadores como Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, participaram do debate vários deputados federais que apoiam o governo Bolsonaro, como Carla Zambelli, do PL de São Paulo, Bia Kicis, PL Distrito Federal, General Girão, PL Rio Grande do Norte, Ottoni de Paula, MDB Rio de Janeiro, Daniel Silveira, PTB Rio de Janeiro, Felipe Barros, PL Paraná, José Medeiros, PL Mato Grosso, delegado Éder Mauro, PL Pará e Marcelo Álvaro Antônio, PL Minas Gerais, entre outros. Foram convidados para a audiência, mas não compareceram o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, José Alberto Simonetti. Notícia, então, publicada em 30 de 11 de 2022 pela Agência Senado. Vamos falar agora da esquerda doente, dos nossos queridos irmãos que se perdem no mundo da esquerdofrenia. Tudo para os esquerdofrênicos, um termo que eu inventei aí para significar doentes da esquerda, é estrutural. Eles chamam o machismo de estrutural, o racismo de estrutural, o homofobismo, que eles inventaram também esse termo, homofobismo. Será que o chatismo deles também não é estrutural? O falsismo ou falsidade de muitos deles também não é estrutural, porque tem muitos que são doentes da esquerda radical, mas tem também os que são hipócritas. Há esquerdofrênico que quer penalizar quem olha para a mulher, por exemplo. Há o assédio psicológico do homem para a mulher. E tem até esquerdofrênico contra o pavilhão nacional, a nossa bandeira. Meu Deus do céu! Aonde vamos chegar com esses extremismos e alienismos? Muita loucura. Rezemos por essas pessoas. Significado agora. Vamos falar sobre o que significa compliance. Significa estar de acordo com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A origem da palavra vem do verbo em inglês to comply. Obedecer uma ordem, um procedimento. Nota sanitária e digital também. O vício do celular. O usuário do telefone celular pode ficar dependente do aparelho, ou seja, doente com a compulsão de verificar informações constantemente, a todo tempo, o tempo todo. A doença se chama FOMO, Fear of Missing Out, sigla em inglês, que significa medo de ficar por fora do que está acontecendo. Visuais, sonoras ou táteis são as formas de utilização do equipamento. E deixar o aparelho no silencioso pode aumentar a dependência, como acontece em relação ao álcool, à droga, ao sexo ou tabaco. A recomendação é deixar o equipamento 24 horas sem utilizá-lo para observar a inquietação da abstinência. O que recomenda-se, na verdade, é que as pessoas pratiquem o ato presencial, o encontro, a conversa positiva, face a face. Agora vamos refletir sobre a oração. Gente,
rezar é preciso. Faça essa experiência, você que ainda não faz. Rezar, orar. E devemos orar principalmente pelas pessoas mais difíceis. Em algum momento da vida, quem sabe, elas se tornem mais maleáveis. Sexualização precoce. Será que nossos filhos serão edificados assistindo mulheres e semi-homens homoafetivos, desnudos, mostrando as nádegas na mídia? Você que é pai, será que isso vai trazer valores morais, familiares, sociais para seus filhos? Pense nisso. Esses artistas desnudos estão mostrando órgãos que eles usam para sua satisfação sexual. Então, não deixe que seu filho se sexualize precocemente. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que
você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura, o governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal, ao Auxílio Brasil agora de R$600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.